Olá! E agora a gente tem o lançamento do livro Dinâmica do Uso de Drogas no Ciclo Vital. Tive o prazer de organizar o livro, né? Foi um livro desenvolvido em conjunto com estudantes, todos membros do Núcleo de Educação e Atenção da Universidade Estadual da Paraíba. Então a gente inicia com uma reflexão, né, colocada pelo médico psiquiatra Benjamin Rush. Beber começa com um ato de liberdade, caminha para o hábito e finalmente afunda na necessidade. Então, quando a gente fala que beber começa, né, com um ato de liberdade, quem nunca ouviu falar que Hollywood era o sucesso, né? O sinta-se livre com free, ou que Marlboro seria uma escolha inteligente. E aquele verão, hein? No vai verão, vai verão e vem verão. Não é isso? Então, né, justamente nessa liberdade onde a gente se perde, né? Onde muitos de nós, né, avançamos muito o sinal vermelho da vida. Então, hoje, a gente traz justamente o que é caminhar com esta liberdade, né? Esse empoderamento que a academia traz para todos que fazem parte dela e para o que delas faz uso, né? O que é assistido. E a gente, embora logicamente saibamos que alguns não vão absorver essa ideia, né? Que é preciso, a gente vivencia um mundo cheio de transtornos, cheio de chamamentos, onde esse chamamento a gente deve negar, né? Dizer não a esse chamamento, mas, no entanto, não se consegue por um motivo ou outro, por questão de querer pertencer, por achar que realmente aquele é um caminho bom a ser seguido. Não importa qual motivação você vai ter para chegar e afundar nessa necessidade. O importante é que você recomece, né? O recomeço. Você pode tomar uma atitude equivocada na sua vida, mas vamos recomeçar. E aqui a gente tem justamente esse ciclo vital. Desde o princípio a gente fala, né, e aí nas palavras de Valéria Albuquerque Brito, ela remete à questão do consumo de drogas no período gestacional. Então, será que as mulheres, né, elas sabem o quanto faz mal o consumo de drogas no período gestacional, né? Ele vai muito além. Não é só você, é a vida que você está trazendo ao mundo que também vai sofrer consequências com esse seu uso. Então, ela traz a questão do período gestacional. Seguido, vem Laiane e Magno falando acerca do consumo de substâncias psicoativas por gestantes. E esse consumo por gestantes, ele traz um problema na hora do parto, não é? Como se dá esse parto nesse momento. Depois vem a Maria Helena, né, falando a questão da exposição a substâncias psicoativas em recém-nascidos de uma maternidade pública. Então, como é o ápiga dessas crianças, né, desses recém-nascidos? Será que sofre consequência? Tem alteração? A gente vê mais adiante a Emily falando acerca do uso de substâncias psicoativas por discentes de enfermagem, né? Então, vejam, os nossos estudantes de várias outras áreas, né? Não só das ciências biológicas e da saúde, mas também de outras áreas. Como é que a gente vivencia esse uso de drogas por graduandos? Isso é importante a gente refletir, não é? A nossa academia, quanto nossa academia está protegida. Nossa academia hoje, ela se vê favorável, não é? Ou contrária a esse uso de drogas, não é? Em especial no interior da instituição. Então, no ano de 2014, né, o reitorado do professor Rangel Júnior, nós tivemos a assinatura da portaria 0209 do gabinete do reitor, que justamente tornou livre de fumo o campus 1 da Universidade Estadual da Paraíba. Isso foi
muito discutido à época, e por que só o Campus 1 e não toda a instituição? Porque também, gente, não tem como a gente colocar uma ideia dessa em um campus onde não existam profissionais que atuem naquela área. Então, foi um fator muito positivo, foi assim, chancelado o nosso trabalho, isso foi muito importante para a gente. Assim como no ano de 2018, quando da questão das caloradas, né, e dos eventos da instituição estarem livres do consumo de bebidas alcoólicas. Isso também para a gente foi um fator muito positivo, né, a quem a gente agradece, né, a visão, né, esse olhar, né, do professor Rangel Júnior, que era o nosso reitor à época. Também observamos a questão dos agravos à saúde, hipertensão sistêmica e obesidade por motorista no transporte coletivo, apresentado por Thalita Manuela, e também as atividades educativas na promoção de saúde do trabalhador no contexto da mobilidade urbana, que foi trazido pela Ingrid Renale. Então, por que a gente falar do contexto de hipertensão arterial, de obesidade, de toda e qualquer doença crônica em termos de mobilidade urbana? Porque é interessante se compreender que quando se está dentro de um ônibus, no interior de um ônibus, ali existe um profissional que precisa ser cuidado. Afinal de contas, ele leva ali 30, 40, 50 pessoas, né, que estão ali sob os cuidados dele, né? Então, se acontece algo com esse trabalhador, ele pode causar um grave problema para todos os passageiros. Isso tem sido uma preocupação nossa em chegar justamente próximo, e aí essa parceria da Superintendência de Transporte Terrestre aqui de Campina Grande, a quem a gente agradece, né, o Félix Araújo, filho que justamente nos atendeu de forma tão amável a nossa demanda. O consumo de bebidas alcoólicas por hipertensos, isso também tem nos preocupado muito, e aí é mostrado no trabalho de Ana Maria Amâncio. Ela mostra justamente as pessoas, né, que no contexto do transporte público coletivo, né, a gente pode imaginar, está em deslocamento, as pessoas que muitas vezes, quando eram abordados no terminal de integração de ônibus, se dizia não ter tempo, estar com pressa, né, ter aquele horário do ônibus, ter o horário de adentrar ao ambiente de trabalho, e isso prejudica muito. Imagine uma pessoa, um hipertenso, usuário de bebidas alcoólicas e em estresse constante, né? Então, isso pode trazer também danos à saúde dos indivíduos. A percepção de saúde entre motoristas também, a gente tem também essa preocupação. Como é que os motoristas se percebem, né? Como é que eles se encontram? Eles estão bem de saúde? De quanto em quanto tempo são feitos os periódicos, né? Os exames periódicos, né? As nossas normas regulamentadoras quanto à questão de saúde do trabalhador. A questão isso foi mostrado exatamente pela Gessiane e pela Laísa também, né? O alívio de estresse, que a gente tem que promover esse alívio de estresse, porque vivemos hoje numa sociedade com muitas cobranças, e obviamente essas cobranças a gente precisa logicamente retornar, né, dar um feedback, mas também precisamos nos cuidar para que não venha a ter um problema futuro. A Luana, ela fala acerca de comorbidades em pacientes atendidos em um hospital universitário. Então, essas comorbidades e a dependência à nicotina, né, o cuidado farmacêutico no tratamento de tabagistas, que são também trabalhos colocados por Matheus Raposo, pela Laís, pela Socorro Rocha, a gente tem também que ter esse cuidado, porque, veja, o tabagista,
ele vem justamente já com dano, né? No que se fuma, nós sabemos do alcatrão, do monóxido de carbono, mas também sabemos que a nicotina é uma droga que ela causa dependência muito rápida. Então, assim, a gente deve ter o maior cuidado possível, e essa é uma parceria que a gente tem cada dia mais fortalecido, né? A UFCG, a Universidade Federal de Campina Grande, por meio do curso de medicina, a professora Débora Rose Galvão Dantas, e a Uninasal. Então, essa parceria que já duram 13 anos. E é muito grato, tem valorizado bastante, tem feito crescer em termos de formação de alunos, em produção científica, e isso é muito importante para a gente. O cuidado farmacêutico no tratamento de tabagista, né? A interação medicamentosa com cloridrato de bupropiona, né? Isso a gente precisa acompanhar. Nós precisamos ter em mente que as pessoas hoje, nós estamos diante de um fenômeno que é a polifarmácia. Então, eu não posso simplesmente deixar que você faça uso de um medicamento para hipertensão, um outro medicamento para o rim, outro medicamento. Então, as especialidades médicas, tudo bem. Agora, a gente precisa também verificar a questão do uso, né, dessa prescrição de medicamentos. E é para isso, sim, que o profissional farmacêutico ele está ali atento às interações medicamentosas, certo? E em especial com pacientes, né, como os tabagistas. O craving, né, entre tabagistas em recuperação, é um trabalho apresentado pelo Matheus Vinícius, importantíssimo, né? Essa fissura, esse desejo descontrolado, né? De consumir drogas. Então, esse é um dos problemas graves que a gente tem, né? Como é que a gente pode parar, estancar esse desejo de consumo imediato? Nós sabemos que muitas vezes o tabagista, ou qualquer usuário de droga, o dependente químico, ele sai, digamos, nas madrugadas, mesmo sabendo que ali talvez seja um bairro perigoso, um bairro violento, mas ele sai em busca daquela droga porque ele não consegue viver sem as drogas, né? Então, aquilo falta algo que ele precisa preencher e ele precisa naquele momento. Não é, amanhã eu pego, amanhã eu vou buscar, amanhã eu consigo. Não, ele quer naquele momento, né? Então, a gente deve ter muito cuidado com a questão dos gatilhos, né? Então, qual é o seu gatilho para uso de drogas? Digamos, é VTV? Digamos, para o fumante, seria o chope, né? Seria a bebida alcoólica, seria o estresse, né? Então, a gente tem que observar e conversar com os pacientes acerca de como fazer para que aquela atitude ela não se torne repetitiva. Você mesmo sabendo do dano que vai causar ao seu organismo, mas você está ali, não é? Toda hora você quer e você não mede esforços para conseguir a droga. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A Bruna Moura, ela vem com o artigo Forças Motivadoras para o Abandono da Dependência Química à Nicotina. Então, quais são as forças motivadoras? Por qual motivação as pessoas, os dependentes químicos querem deixar o uso de drogas? Nesse ponto aí, a gente pode dizer a vocês, eles querem saúde e eles querem família, né? Então, muitas das vezes, a gente observa que se quer deixar de fumar, se quer deixar de beber, se quer deixar de usar maconha, quer deixar de usar crack, porque se quer saúde, porque quer, sim, a família próxima. E essa família, digo as famílias, não desistam, nunca desistam
do seu ente. Ele vai conseguir, ele vai chegar, por mais bronca, né? Às vezes você cansou de tanto dizer, não faça isso, mas vamos ter força, né? Afinal de contas, é você que está naquele momento em condições psicológicas, né? De dizer àquela pessoa que aquele comportamento é um comportamento equivocado e que ela tem sim, né? Ela tem sim condições de deixar o hábito, né? Aquele hábito danoso, não só para a pessoa, mas para a família, para a sociedade no geral. Porque dependência química, a gente sabe que é um problema de saúde pública, mas também é um problema de... É a questão social toda envolvida e é muitas vezes também um problema de segurança pública. Então vamos confiar, vamos acreditar que vai dar certo. Uma das questões também que é trazida por Valber Macedo, Valber fala acerca do cuidado farmacêutico entre idosos utilizando os critérios de Beers. Bem, gente, nós sabemos do fenômeno da polifarmácia, nós sabemos que o idoso, no geral, né, ele tem o uso de inúmeras substâncias, né, e aí se considera, alguns pesquisadores colocam 3, outros colocam 5 medicamentos para definir essa polifarmácia, mas a gente chega a ter idoso que faz uso de 13 a 15 medicamentos. Então, para isso, a gente tem o critério extrínseco, que é o critério de Beers. Vamos observar se essa farmacoterapia está bem, né? Está sendo positiva ou se está trazendo transtorno ao idoso. Então, é justamente isso que o artigo de Valber Macedo remete justamente a esse cuidado com o idoso. Já a Ana Caroline Gouveia Rafael, ela fala acerca de uma política, né? A política do uso racional e correto de medicamento, né? Que é a implantação do consultório farmacêutico em uma universidade pública de Campina Grande. Né? E essa é a preocupação. Como é que é esse consultório farmacêutico? Né? Que hoje a gente tem o consultório farmacêutico itinerante. Né? Nós estamos fazendo uma assistência ao tabagista, nós estamos fazendo assistência ao idoso, nós estamos também buscando que a sociedade como um todo ela faça o uso correto de medicamentos, a questão do descarte de medicamento, como se dá esse descarte correto do medicamento, né? Então, a gente pode observar que as pessoas fazem uso de medicamentos e quando finaliza o tratamento, ou jogam no lixo, ou guardam e terminam vencendo o medicamento, jogam no vaso sanitário, né? Ou jogam no lixo comum. E isso traz inúmeros problemas, né? Com as águas, né? Os oceanos, a questão de quem está ali no lixão, muitas vezes são crianças e que podem fazer uso dessa medicação e o problema de saúde ele vem, não é assim? Então, a gente tem justamente essa liberdade hoje, né? De fazer a escolha certa, né? De usar o medicamento correto, fazer uso de uma substância, mas fazer como uma bebida alcoólica, mas de forma cultural, né? E a gente ter cuidado, muito cuidado, para esse uso não se tornar, não afundar numa necessidade. Então, o ideal é que quando se faça os tratamentos de saúde, a gente tem esse acompanhamento médico, tem o acompanhamento do farmacêutico e que a gente possa, sim, voltar à saúde do nosso organismo, uma saúde psicológica e uma saúde social. É tudo que a gente deseja, é exatamente que essa saúde, ela seja uma saúde plena. Abraço.
Meu nome é Ana Maria e eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho a respeito do artigo intitulado Consumo de álcool por hipertensos usuários do transporte público coletivo. Esse artigo ele faz parte de uma coletânea de artigos que compõem o livro Dinâmica do Uso de Drogas no Ciclo Vital. Bem, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 63% dos óbitos por ano no mundo inteiro. Isso equivale a 36 milhões de mortes por conta das doenças crônicas não transmissíveis. Aqui no Brasil, essas taxas são ainda maiores e chegam a 72% dos óbitos, ultrapassando inclusive as mortes por causas naturais e por causas externas, como os acidentes e os assassinatos. E aqui também a gente tem ênfase para os 4 grandes grupos de causas de morte citados pela OMS, que são as doenças cardiovasculares, entre elas a hipertensão arterial sistêmica, o câncer, as doenças crônicas respiratórias e também o diabetes mellitus. Bem, a hipertensão arterial sistêmica é uma das doenças cardiovasculares mais encontradas na população e ela é determinada por níveis de pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio e pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Isso em pacientes que não fazem uso de medicações antihipertensivas. Ela é considerada sistêmica por ela atingir diversos órgãos e sistemas do nosso organismo. E ela está relacionada a variações na função e na estrutura desses órgãos. Alvo, dentre eles a gente pode destacar o coração, os rins, o cérebro e os vasos sanguíneos. E a hipertensão arterial sistêmica ela também vai causar alterações metabólicas importantes e significativas. Existem diversos fatores de risco associados à hipertensão arterial sistêmica e a outras doenças crônicas não transmissíveis. Dentre eles, nós temos fatores modificáveis e fatores não modificáveis. Entre os fatores não modificáveis, nós podemos citar idade, raça, cor, gênero, entre outros. Já os fatores não modificáveis, nós temos como principais fatores sedentarismo, tabagismo, obesidade, consumo de drogas, entre elas o álcool. A gente destaca o álcool porque, de acordo com estudos, existem 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro que são usuárias de bebidas alcoólicas. E a ingestão de álcool é um fator de risco para o surgimento de diversas doenças crônicas não transmissíveis. Meu nome é Valber, estou aqui para falar um pouco do artigo intitulado Cuidado Farmacêutico entre Idosos, utilizando os critérios de Beers, que faz parte do livro Dinâmica no Uso de Drogas no Ciclo Vital. Os idosos costumam utilizar grandes quantidades de medicamento, principalmente devido ao número elevado de doenças crônicas que ocorrem no envelhecimento. Assim, os idosos constituem um dos maiores grupos dos usuários de múltiplos medicamentos, sendo comum encontrar indicações inapropriadas, dosagens inadequadas, interações, associações inadequadas e redundância entre as prescrições de medicamentos para idosos. Desse modo, eles representam um dos maiores grupos de prevalência de multimorbidade e polifarmácia, associados com a idade, assim como também alterações na farmacocinética e farmacodinâmica. No Brasil, a população idosa ela aumentará entre taxas elevadas, enquanto que o grupo mais jovem está propenso a diminuir. E essa crescente população idosa está conduzindo a uma mudança na demografia global, apresentando um novo desafio para a sociedade e para a indústria farmacêutica, pois a grande maioria dos medicamentos são utilizados por esse grupo etário e o uso racional de medicamentos se baseia no uso baseado na razão, na inteligência dos fatos envolvidos, buscando promover o uso de medicamentos que tenham evidências científicas que assegurem sua segurança e efetividade a custos aceitáveis. O objetivo foi realizar o cuidado farmacêutico entre idosos, utilizando os critérios de Beers, em um grupo de idosos no município de Campina Grande, Paraíba. Trata-se de uma metodologia ativa do tipo problematização,
realizada no Centro Cultural Lourdes Ramalho, em Campina Grande, Paraíba, com 50 idosos, frequentadores do grupo de idosos Sempre Vivas, semanalmente, no período de abril a julho de 2020. E, por fim, houve uma reflexão acerca dos medicamentos potencialmente inapropriados de acordo com os critérios de Beers. Quanto aos resultados e discussões em relação ao sexo, observou-se que a maioria era do sexo feminino, apresentava 70 anos ou mais. Em sua maioria, elas eram casadas e viúvas, possuíam um ensino superior completo e eram da religião católica. Em relação à escolaridade, foi observado o predomínio do ensino superior completo, discordando com grande parte dos estudos realizados no país com idosos, no qual a proporção da população idosa com o ensino superior é inferior às demais, uma vez que os maiores níveis de escolaridade contribuem diretamente para o processo de inclusão social. Essas idosas, no geral, elas, na sua grande maioria, elas não trabalhavam mais, não realizavam nenhum trabalho remunerado, moravam no núcleo familiar, com esposo, filhos, netos, e viviam acompanhadas. Em relação a essa pergunta de se elas vivem acompanhadas ou não, grande parte delas, né, como disse anteriormente, elas disseram viverem acompanhadas, que assemelhou-se com outros estudos realizados com idosos, pois o apoio da família ao idoso se mostra fundamental, por possibilitar o sentimento de competência social, maior facilidade no enfrentamento e resolução de problemas, percepção do controle, senso de estabilidade, autoconceito, afeto e bem-estar. O fato do idoso morar sozinho pode-se considerar uma situação de risco, caso eles possuam algum comprometimento funcional. A maioria dessas idosas, quando perguntada acerca se ela foi hospitalizada no último ano, a sua grande maioria respondeu que não. Também a maioria fazia uso de medicamentos, mas também tem algumas, né, uma quantidade considerável que não usava nenhum medicamento. Também se assemelhando-se a outros estudos realizados no Brasil. E em relação, a grande maioria respondeu que não tinha sido hospitalizada no último ano. Também se assemelhando-se a outros estudos realizados com idosos. Os medicamentos que essas idosas mais utilizavam, a distribuição desses medicamentos por grupo anatômico do ATC, eram do sistema cardiovascular, trato alimentar, metabolismo e sistema nervoso. E destes medicamentos, né, 14% apresentaram pelo menos um medicamento considerado como potencialmente inapropriado. Foi encontrado poucos estudos na literatura utilizando os critérios de Beers, e notou-se, né, que as idosas desse grupo participam de um grupo de dança, a maioria vive no âmbito familiar, não foram hospitalizadas no último ano, possuem um ensino superior completo e algumas não fazem o uso de nenhum medicamento, indicando-se que é possível se chegar à melhor idade com uma boa qualidade de vida. Quanto à utilização de medicamentos, foi observada uma média de 2,78
do qual evidenciou-se medicamentos de uso contínuo, considerados potencialmente inapropriados, de acordo com os critérios de Beers, e que dentre estes, alguns são vendidos sob prescrição médica e com retenção da prescrição, evidenciando-se que o atual modelo predominante do cuidado é o centrado no tratamento das doenças. E neste contexto é de grande importância a comunicação do paciente com o preceptor, a seleção dos medicamentos de modo individualizado para o paciente, como também o papel do farmacêutico na promoção do uso seguro e racional de medicamentos, garantindo, deste modo, a segurança do paciente. Obrigado.